partir de hoje, nós vamos iniciar as entrevistas com com a candidata, veio o A primeiro, né? Com a candidata e os candidatos a governadores de Minas Gerais, aqui na TV Comunitária, como sempre, o Palavra Ética Especial Eleições, e nós vamos ter critérios para todos os candidatos em igualdade de condições. As entrevistas seguirão o mesmo roteiro, terão a duração de 28 minutos, que é um tempo que nós calculamos ser possível para os candidatos utilizarem com a liberdade possível e sem nenhum atropelo. Nós vamos discutir sobre vários temas. Vamos falar sobre partido e ideologia, vamos falar sobre pesquisas e vamos falar sobre conjuntura. O nosso primeiro entrevistado, eu tenho que falar aqui, não houve certamente sorteio, mas foi uma liberdade total entre os candidatos de acharem a data, o horário que era melhor para cada um. Então, assim, nós temos aqui o nosso primeiro entrevistado, que é o professor Túlio Lopes, do PCB, do Partido Comunista Brasileiro. Vamos já começar a lembrar, né? O PCB é 21. E iniciando nossa rodada, Túlio, eu queria abrir um espaço para você falar do seu partido. O que é hoje o Partido Comunista Brasileiro? Fale sobre ele, sobre ideologia, da forma que você preferir. Tudo bem, Maria? Graças. Eu gostaria de cumprimentar a todos os telespectadores, né, da TV Comunitária de Belo Horizonte. E o PCB, né, é um partido fundado em 25 de março de 1922. Nosso número é 21, mas o PCB foi fundado em 25 de março de 1922. É o partido político mais antigo do Brasil. E, na fase recente, nós reconstruímos, né, o PCB. O partido ele teve uma divisão em 1992 com a criação do PPS. Com o célebre Roberto Freire. Isso. Que coisa triste, hein? Foi muito triste, mas foi em função de uma crise do movimento comunista internacional, após a queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Né, no movimento comunista internacional houve uma crise e em alguns países, né, como no Brasil, houve essa divisão. E no processo dessa divisão houve um movimento nacional em defesa do PCB. E esse movimento começou, né, em 1992, esse processo de reconstrução revolucionária do PCB, corrigindo os rumos, fazendo uma autocrítica de sua linha política, né, alterou sua linha política e hoje, né, em 2014, nós realizamos, né, em abril de 2014, o 15º Congresso Nacional do PCB, que marca a consolidação do PCB no rumo, né, de uma estratégia socialista, uma estratégia revolucionária. Deixa eu só te perguntar uma coisa. No meio dessa crise aí, quando surgiu o PPS, teve uma história do PCB perder o B. Não foi isso? Sim. E depois teve toda uma batalha para que se conseguisse outra vez a letra B. Então, o que acontece? Eu falei para você que tinha uma surpresa que eu ia falar. Na época eu era vereadora, e eu, junto com a minha assessora de comunicação, a Virgínia Castro, até a sobrinha do nosso... Eu fui muito amiga dele, o Célio de Castro, né? E a Virgínia era minha assessora de comunicação. Nós fizemos um texto que modéstia as favas, ficou lindo, nós falando da recuperação do B no PCB. Sim, foi, né, uma história muito bonita, né? Liderados pelo nosso atual secretário-geral Ivan Pinheiro, pela Zuleide Faria de Mello e outros camaradas aqui em Minas Gerais, nós conseguimos um movimento nacional, conseguimos registrar provisoriamente o Partido Comunista
e no primeiro artigo do seu estatuto estava escrito: o Partido Comunista é o herdeiro do Partido Comunista Brasileiro e irá se esforçar para recuperar a sigla histórica do Partido Comunista Brasileiro. E recuperamos essa sigla, o TSE, né, garantiu. Eu lembro demais, porque foi uma festa lá na Câmara, né? Sim, uma festa muito importante, né, porque nós garantimos a sequência, né, desse projeto político histórico, que é o projeto político do Partido Comunista Brasileiro. Pois bem. Você é do Partido Comunista Brasileiro. Por quê? Desde jovem, eu comecei a militância no movimento estudantil, né, no Grêmio Estudantil do Colégio Padre Eustáquio, depois na União Municipal de Estudantes Secundaristas de Belo Horizonte, ingressei na União da Juventude Comunista e fiz uma pesquisa, na época, entre as organizações de esquerda. E a que eu mais me identifiquei pela sua história, trajetória e por uma leitura da atualidade do capitalismo, como funciona o capitalismo hoje, e da atualidade da teoria política marxista, eu me identifiquei mais com o Partido Comunista Brasileiro e tinha uma frase do Oscar Niemeyer que me marcou muito. Enquanto houver justiça e opressão, ser comunista é a solução. Beleza, né? Muito bom. Ser comunista é a solução, tá certo. Pois é. Agora, eu queria que você só falasse bem rapidamente que diferenças você marcaria entre o Partido Comunista Brasileiro e os outros partidos comunistas? Certo. No Brasil hoje existem cerca de 3 partidos comunistas, né? E no caso o PCB é o Partido Organizado a Nível Nacional, tem uma postura de independência política em relação aos governos e principalmente ao poder do capital. Infelizmente, né, o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, se veredou por uma linha mais pragmática, vinculada principalmente aos interesses do PT, tanto na esfera federal, como também nos movimentos sociais populares. Nós optamos por uma linha de independência e temos também uma diferença na estratégia. O PCdoB, ele adota uma linha neodesenvolvimentista, né, nacional desenvolvimentista, e nós optamos pela estratégia socialista, uma estratégia revolucionária. Daqui a pouquinho eu vou te perguntar sobre isso aí, mas antes disso, você tinha me falado em 3 partidos. Qual é o terceiro? O terceiro é uma agremiação que surgiu, né, em 1996, com o racha do MR8, chama Partido Comunista Revolucionário. É uma outra organização que é um racha do MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro. E o PCO? Onde que ele anda? O PCO, assim como o PSTU, são partidos de uma outra linha, né? Eles se reivindicam a linha do trotskismo, do socialismo trotskista, e não se identificam com o conceito, né, de comunismo, com essa perspectiva comunista. Quando eu disse para você que eu ia voltar na pergunta, é exatamente isso. Dentro da ideologia do Partido Comunista Brasileiro, vocês acreditam na tese que o capitalismo vai até o seu esgotamento total, quando então nascerá uma nova sociedade? Como é que é isso? Não, nós a partir da leitura, né, dos clássicos do marxismo, mas também a partir da contribuição de outros teóricos revolucionários, como Lenin, como Gramsci, como atualmente, né, uma leitura muito importante de Lukács e Stephen Meszaros, nós acreditamos que o capitalismo ele não cairá de podre. Nós teremos que superar o capitalismo. E o socialismo é a perspectiva, né, de superação do capitalismo. Nós não acreditamos numa tese que foi muito difundida, principalmente pela sociodemocracia, né, que vem da Segunda Internacional, presente hoje uma série de organizações, que o capitalismo cairá de podre. Não, nós achamos que a força dos movimentos sociais populares, a luta das massas e a força, né, da inserção política dos partidos comunistas era fundamental para superar o capitalismo. Agora, bom, está bem claro que vocês não estão entrando nessa campanha objetivando uma vitória para governador, né? Qual é o sentido de uma candidatura do Partido Comunista Brasileiro? Nós temos um conceito da campanha, que é a campanha movimento. A nossa campanha, o secretário-geral do partido, ele foca que é uma campanha mais política do que uma campanha eleitoral.
O capitalismo transforma tudo em mercadoria, inclusive os votos, né, numa campanha política eleitoral. Mas nós achamos que, a partir do envolvimento, né, da força da juventude, do povo trabalhador organizado, através, né, da nossa mensagem, através da nossa campanha, movimento, podemos sim conseguir uma série de vitórias. Tanto a eleição de parlamentares e também almejamos a disputa política, né, e chegar aí aos primeiros lugares, por que não disputar um segundo turno. Tem muita coisa aí, tem muito voto ainda indefinido, né? Tem muitos votos indefinidos. Nossa candidatura tem uma excelente recepção, principalmente entre os jovens, uma ótima recepção entre os trabalhadores, servidores públicos, pessoas ligadas aos movimentos sociais populares que querem uma renovação, querem deixar de lado essa disputa apimentada e construir um novo. E em Minas Gerais, a candidatura que você está colocando aí em busca do novo, da renovação, de uma mudança, é a candidatura do Partido Comunista Brasileiro. E almejamos, sim, a vitória. Né? Para os comunistas, é necessário, né, ousar lutar, ousar vencer, por que não? Por falar nisso, eu queria que você falasse para nós um pouco qual é a sua situação vista pelas pesquisas. Conversar sobre esses temas daqui a 1 minuto, nesta conversa gostosa, nessa conversa super interessante, né? Muita coisa que nós estamos aprendendo, a conversa que nós estamos tendo aqui com o professor Túlio. Então, dentro de 1 minuto, nós estamos aqui outra vez. Campeões preparados para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. A partir de hoje, nós estamos começando com as entrevistas do período eleitoral, né? Candidata e candidatos ao governo de Minas Gerais. Todo ano eleitoral, nós gravamos o programa Palavra Ética, especial Eleições, né? com todas as pessoas que são candidatos ao cargo daquele ano. Nós já colocamos aqui que as entrevistas terão todas o mesmo formato. Elas terão uma duração de 28 minutos e nós pensamos nesse tempo para que os candidatos tenham condição de colocar as suas ideias, as suas propostas, as suas análises com toda a liberdade e sem nenhum atropelo. Nós pensamos em conversar sobre partido e ideologia, pesquisas, conjuntura, de um modo geral. É claro que, dependendo do candidato, a gente pode introduzir outras questões. E o nosso primeiro entrevistado é o professor Túlio, Túlio Lopes, do Partido Comunista Brasileiro. Nós já iniciamos aqui conversando com ele sobre a história do partido, o porquê das candidaturas, e agora nós vamos conversar com ele sobre a questão de pesquisa. Eu tinha deixado aqui uma pergunta para ele e agora eu refaço a pergunta. Eu quero saber primeiro, qual é a sua
a porcentagem real que você tem nessas entrevistas que estão sendo rodadas por aí. Segundo, se você concorda com essa avaliação. E terceiro, aí eu queria que você fizesse, como você fez com o partido, que você fizesse uma explanação sobre a questão das pesquisas eleitorais no Brasil. Pois bem, né, o PCB nós não nos pautamos pelo resultado das pesquisas. Agora, é interessante notar que desde as primeiras pesquisas, onde nós estivemos cotados, né, apresentaram na lista o nosso nome, nós não pontuamos nenhuma pesquisa negativamente, ou seja, nenhuma pesquisa nós tivemos 0. Ah, interessante. E em várias pesquisas nós disputamos o 3º lugar com o Tarcísio Delgado. Tarcísio Delgado. É uma pesquisa recente no município de Betim, por exemplo, nas principais cidades de Minas Gerais, nós estamos empatados em 3º lugar com o Tarcísio Delgado do PSB, onde que nós temos candidatos a deputados, né, e temos um envolvimento real nos movimentos sociais populares. Agora, o critério utilizado pelas principais emissoras de TV é o resultado na pesquisa. E, infelizmente, esse critério ele busca aí favorecer, né, as candidaturas dos principais partidos, né? O que nós pontuamos, né? Nós pontuamos com 2% numa das pesquisas e o critério de uma das emissoras era participar aqueles candidatos que estiveram melhores colocados na pesquisa. Na margem de erro, nós tínhamos ali de 2% a 5%, de acordo com a pesquisa da própria emissora. E nós não fomos convidados a participar da rodada de entrevista. Uma outra questão, algumas emissoras dizem que para participar nos debates na televisão é necessário pontuar nas pesquisas. Se fosse assim, hoje teria apenas 2 candidatos disputando, participando do debate. Às vezes, é uma opção política de algumas emissoras a ausência, né, dos candidatos, principalmente o candidato do Partido Comunista, dos debates. Nós queremos participar do debate e nós achamos que podemos avançar. A pesquisa tem um dado muito interessante, em todas as pesquisas divulgadas até agora, nós sou o candidato que foi menos rejeitado pelos eleitores, né? Mas assim, nós queremos aprofundar o debate e nós somos contra, né, essas tentativas de manipulação da opinião pública, da opinião política dos eleitores através de pesquisas eleitorais e principalmente da tentativa, da opção política de algumas emissoras e de alguns jornais de não cobrir as nossas atividades de campanha e não garantir a participação democrática, como vocês estão fazendo aqui, uma entrevista, uma roda de conversa com todos. Nós vivemos uma democracia, a Constituição Federal garante democracia. A própria lei de 1997 não proíbe as emissoras de convidar todos os candidatos. Em plena ditadura militar, ainda no ano de 1982, todos os candidatos eram convidados a participar dos debates. Por que agora, 2014, ano passado, tivemos uma série de manifestações para repensar a democracia, para repensar essa disputa política, para uma nova cultura política? Por que nós não podemos participar do debate? Então, acho que essa é a questão central. Nós queremos participar e queremos participar do debate político, da disputa política em igualdade de condições. Hoje, a legislação exclui 3 partidos da participação de debates. PCO, PSTU e o Partido Comunista Brasileiro. Ora, o Partido Comunista Brasileiro, que já enfrentou ditaduras militares, que está na luta, né, desde 1922, não pode participar dos debates eleitorais. Nosso candidato à presidência da República não foi convidado a participar de nenhum debate pelas emissoras de TV. Por isso, valorizamos muito esse espaço democrático e estamos aí abertos, né, para convites, para palestras, debates nas universidades, sindicatos, e iremos entrar com uma ação jurídica, né, uma ação judicial para garantir a nossa participação nos próximos debates das redes TV. Muito bem. Professor Túlio, nessas alturas da democracia brasileira, você acha que a sua candidatura contribui para reforçar a democracia brasileira ou não é por aí a saída? E aí qual é a saída? Eu quero saber se vocês reforçam, se vocês não estão nem aí, nem acham que tem democracia hoje no Brasil. E achando essa segunda alternativa, qual seria então a saída para nós?
Fale um pouquinho, então, sobre essa famosa democracia brasileira. Pois bem, a democracia representativa, liberal, hoje no Brasil, ela é dominada pelo poder do capital. Basta observar a ação parlamentar da maioria dos deputados, tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara, os vereadores na Câmara dos Vereadores aqui de Belo Horizonte e o Poder Executivo. São vinculados diretamente ao poder do capital e favorece diretamente a iniciativa privada. Nós temos na nossa plataforma política a defesa do poder popular, ou seja, o poder do povo trabalhador, a força da juventude, para buscar construir uma nova cultura política e, por que não, pensarmos uma transição de uma democracia vinculada ao poder do capital para uma democracia direta vinculada ao poder popular, ao poder dos trabalhadores e das trabalhadoras. Nós queremos renovar, criar o novo. Para isso, lançamos nossas candidaturas, estamos desenvolvendo nossa campanha em movimento, esperamos eleger deputados e deputadas, temos candidato ao Senado Federal, temos candidato à presidência da República e lançamos nossa chapa ao governo de Minas. A partir da força dos movimentos sociais organizados, em 2013 demonstrou, né, que, para além das pesquisas e das estimativas de qualquer partido, o povo saiu às ruas e o povo quer mudança. É verdade. E o povo quer mudança e o povo não está satisfeito com os atuais partidos da ordem que promovem aqui em Minas uma disputa apimentada que está deixando de lado os interesses do povo trabalhador mineiro em função de uma disputa em torno de projetos que tem muitas convergências. Deixa eu te fazer uma pergunta. Enquanto você estava falando aí, eu lembrei de um tema importantíssimo. O que você acha da Constituinte proposta? Que é uma Constituinte exclusiva, seria votar, né? Seria votar num congresso para decidir só sobre a Constituinte. Quem for deputado constituinte, tiver o mandato parlamentar constituinte, ele não poderá se candidatar depois. Então, é uma proposta de constituinte exclusiva. Como é que vocês estão vendo? O PCB defende, né, a convocação de uma Assembleia Constituinte, democrática, soberana, a partir dos próprios movimentos sociais, que isso nós defendemos aí a partir do poder dos trabalhadores dos movimentos sociais organizados, da sociedade civil organizada, suas instituições, seus sindicatos, né, a força do movimento estudantil, do movimento cultural, do movimento ambientalista, para pautar os principais temas e discutir a fundo os problemas da sociedade. A correlação de forças atual... Vocês vão fazer uma mobilização para essa Constituinte? Então, estamos aí principalmente dialogando com os movimentos sociais, né? Tem uma proposta de reforma política encabeçada pelos movimentos sociais hoje, CNBB, MST, nós achamos que temos que ir além disso, temos que pensar, né, repensar esse atual modelo político, né? Nós mantemos firme, nós comunistas, defendemos a perspectiva do socialismo, apontamos propostas no sentido de uma transição. Vocês defendem muito mais as mudanças, como que você falou, as propostas de mudança do que a Constituinte? Nós defendemos assim, nós temos que tomar bastante cuidado com algumas propostas que são apresentadas no período eleitoral. Né? Tem uma proposta de reforma política que o PT e o PMDB estão apresentando na Comissão de Constituição e Justiça, que iria garantir, né? O objetivo é garantir a presença de apenas 4 partidos no cenário político eleitoral. Que então eu esqueci a palavra que eu falei aqui agora, a Constituinte exclusiva não seria uma possibilidade melhor? Sim, se for organizado diretamente pelos movimentos sociais, de baixo para cima. Nós temos que romper com essa perspectiva política, né, no Brasil, que as coisas têm que ser decididas tudo de cima para baixo. Né? Então, o partido que está no poder, o PMDB é interessante, né, um dos partidos que está no poder, o PMDB ele está apoiando. Tem um grupo apoiando a candidatura da Marina, outro grupo apoiando a candidatura do Aécio, outro apoiando a candidatura da Dilma, que, de acordo com as pesquisas, são os candidatos que irão, que irão para o segundo turno. Um dos 3 irão para o segundo turno, né? 2 dos 3. O que nós queremos? Nós queremos a partir do movimento de baixo para cima, movimento a partir da sociedade civil organizada, principalmente dos movimentos sociais populares, dos partidos de esquerda, a força
do movimento sindical. Nós, comunistas, defendemos ainda uma retomada do movimento sindical, porque a questão do trabalho, no debate político-eleitoral, está sendo deixada de lado. Ninguém fala da questão do trabalhador, ninguém fala do salário mínimo, né? Não estão falando, por exemplo, do orçamento, da questão da previdência. Nós queremos pautar essas questões e garantir uma construção de baixo para cima. E a força das ruas em 2013 demonstrar que isso é possível. Isso é possível. Uhum. Aqui em Belo Horizonte, nós tivemos manifestações que tinha 150 mil pessoas nas ruas. Tinha gente da Antônio Carlos até a Praça 7. Protestando e querendo uma nova política, uma nova cultura política, uma nova forma de participar da política, que hoje é restrita ao voto apenas de 2 em 2 anos. Deixa eu te perguntar, de qualquer forma, vitorioso ou não, quais são as propostas? Vamos falar um pouco do programa do teu partido. O que vocês estão pensando? Pois bem, o PCB teve o seu 15º Congresso, o nosso programa de governo e a plataforma dos nossos candidatos ao Legislativo, ele é fruto de uma síntese desse programa e de um diálogo permanente com os movimentos sociais, com os sindicatos, com especialistas, com pessoas que estão realmente discutindo os grandes temas da nossa cidade e do nosso estado. Nosso programa, né, o primeiro eixo é essa questão do poder popular. Nós queremos repensar a democracia, repensar, né, a forma como é feita a política hoje no Brasil e aqui em Minas Gerais, que é bastante vinculado ao poder do capital. Nós queremos que a construção de mandatos, né, dos parlamentares comunistas e uma futura gestão de um comunista no governo de Minas Gerais, um diálogo e a construção de outras instituições, onde o povo organizado, através de seus conselhos populares, deliberativos, não apenas consultivos, como era a proposta da Dilma, possa exercer, de fato, uma democracia direta, uma democracia real. Esse é o eixo principal. Outra questão importantíssima é a valorização do papel das empresas estatais mineiras, que estão se deixando de lado. A CEMIG hoje conta com uma gestão privada. O objetivo da CEMIG hoje é mais atender o lucro dos acionistas. Hoje, a Copasa não atende demandas essenciais como saneamento básico para todo o conjunto da população mineira. A Gasmig tem uma ameaça de privatização da Gasmig e da CEMIG também. Nós identificamos isso principalmente a partir da plataforma que foi apresentada pelo Sindicato dos Trabalhadores, dos Eletricitários, né? Nós defendemos também, além dessa questão das empresas estatais, as principais empresas estatais mineiras, uma reforma agrária popular. Nós temos uma imensidão de terras no nosso estado que não estão sendo aproveitadas para a agricultura, principalmente a agroecologia, que poderia gerar uma imensidão de empregos, frentes de trabalho. Nós defendemos essa plataforma da reforma agrária popular, uma reforma urbana, e uma questão que nós estamos levantando é a valorização do servidor público, que foi a categoria que mais sofreu com os ataques dos últimos governos do nosso estado. Você, como professor do Sindiut? Sim, eu tive a oportunidade, né, de participar do Sindiut em Contagem e ajudei também a fundar a Associação dos Docentes da UENG, cujos professores, docentes, técnicos administrativos estão em greve no atual momento, tanto da Universidade de Montes Claros como a Universidade do Estado de Minas Gerais. Então, defendemos a plataforma aí dos movimentos das empresas estatais mineiras e principalmente os trabalhadores e servidores públicos. Pois é, olha que ótima entrevista. Hoje eu vou ser obrigada a despedir de vocês muito rapidamente, porque a conversa estava tão boa que não sobrou muito tempo. Mas eu não posso deixar de agradecer, como sempre, a todas as pessoas que nos acompanharam neste trabalho. Então, esse é o candidato professor Túlio Lopes, do PCB, número 21. Então, até mais com um próximo candidato.